Tudo bem? Aqui é Daniel Oliver, diretamente do Escritório da Corrida, nesse podcast que é o Café com o Treinador, onde eu vou te ensinar alguma coisa sobre corrida. E hoje o ensinamento é como começar a correr do jeito certo, tá? E por que eu falo isso? Porque muita gente erra mesmo no começar a correr. A maioria das pessoas erram e não consegue dar continuidade. Não conseguem dar continuidade. Eu não sei você, se você já começou a correr e teve problemas aí no meio do caminho, teve dificuldade, até conseguiu continuar, mas não alcançou seus objetivos e tal. É assim, é super comum isso acontecer, das pessoas começarem a correr e não conseguirem dar continuidade, é muito comum, mas não é o que é para acontecer, né? Por quê? Porque se é para começar, é para continuar, não é? Você concorda comigo? Não vale a pena começar e não conseguir dar continuidade na corrida, né? Eu acho. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como começar e continuar na corrida, continuar nos treinos, até atingir os objetivos que você tanto deseja, tá bom? Muito bem-vindo quem está ao vivo aqui. Estou falando hoje sobre como começar na corrida e continuar na corrida até alcançar seus objetivos. Se quiser falar qual que é o seu objetivo com a corrida, pode colocar nos comentários, tá bom? Pode ir fazendo perguntas, fique à vontade. Beleza? Então vamos lá, como começar na corrida do jeito certo, né? Eu falei aqui que é muito comum as pessoas começarem do jeito que não é tão correto e não conseguirem dar continuidade, tá? Por quê? Na cabeça da maioria das pessoas, eu acho que até na de todo mundo, né? Esse começar a correr é simplesmente sair correndo. Eu vou contar uma historinha minha aqui, que aconteceu exatamente comigo isso. Lá em 2009 eu comecei a correr. Na verdade, comecei a correr por acaso, porque eu fazia faculdade de educação física, mas eu não queria trabalhar com corrida, nem nada assim. Eu queria era ser treinador de futsal, porque eu era atleta de futsal, não dei certo como atleta, queria continuar na área e queria ser treinador. E só que um dia, numa disciplina lá, a gente tinha que trabalhar na maratona de Curitiba, ajudar na organização para ganhar a nota, a pontuação lá necessária para aquela disciplina na faculdade. Só que o professor falou uma coisa: olha, quem for correr a maratona, né, de Curitiba, que tinha também 10 quilômetros, acho que devia ter 5 quilômetros, não vai precisar trabalhar. E eu, muito preguiçoso, né, como sempre, eu falei, beleza, eu vou correr lá 10 quilômetros, que é fácil, é só correr, né? E não vou precisar trabalhar, né? 10 quilômetros lá, faço meia horinha e não preciso trabalhar, né? Ficar trabalhando lá é 4, 5 horas de trabalho. Então, beleza, eu comecei a treinar, né? A correr, só que eu nunca tinha corrido, né? Eu nunca tinha feito um treino de corrida. E o que eu fui fazer? Eu saí para correr, de repente, um dia, com um tênis que eu tinha, que nem era de corrida, tá? E fui correndo até onde eu aguentava, assim. Então, me senti muito cansado, senti falta de fôlego, sabe? Senti muita dificuldade ao longo do caminho. Mas acontece que eu tinha até certo condicionamento porque eu era atleta. Então, deu 7 quilômetros, assim, e daí todo o treino eu fazia igual. Fazia sempre aqueles 7 quilômetros, morrendo, sentindo aquelas dores de lado, sabe? A respiração super ofegante. E vou te falar que não foi muito fácil esse processo. Eu fiz esses 10 quilômetros, tive que caminhar muito, né, no meio, assim, da corrida. Só que eu fiquei uns 2 anos, para falar a verdade, nesse jeito. Não melhorava nem piorava, sabe? Fazia sempre o mesmo treino. E sempre se sentindo muito cansado. Achava que aquele era meu limite na corrida, tá? Então, só que em um momento eu comecei a estudar como fazer e como evoluir. Foi a partir desse momento que eu consegui muita coisa, consegui fazer muito mais distância, consegui correr muito mais rápido, que eu descobri que como correr era tão simples, tão mais fácil, tão confortável, né? Como a corrida era algo, sabe, gostoso de fazer. E pelo simples fato de eu fazer sozinho e não ter orientação e nem buscar orientação, eu achava que correr era difícil, eu achava que correr era realmente cansativo, eu achava que meu limite era aqueles 7, 10 quilômetros, que ia ser muito mais difícil fazer mais rápido do que aquilo que eu corria, ou fazer ou correr mais distância daquilo que eu corria, tá? Então, e assim,
hoje em dia, daí como treinador, o que eu percebo, né, nas pessoas que querem começar a correr, mas já estão ali num ponto que elas estão sedentárias, que elas fazem tempo que não correm, que elas ou nunca correram, né, que não fazem uma atividade física. Essas pessoas elas não conseguem aguentar a correr lá 7 quilômetros igual eu aguentava quando eu comecei na corrida. Elas aguentam fazer 1 minuto correndo e olhe lá, né? Então o que acontece já na cabeça dessa pessoa? Ela acha, pronto, eu não sei correr, eu não consigo correr, eu canso muito fácil, né? Correr para mim é super difícil, né? E só que não é bem assim, não é bem assim. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá sem condicionamento. Ela tá sem condicionamento. E o que acontece quando tá sem condicionamento? É difícil correr quando tá sem condicionamento. Realmente é muito difícil correr. Por quê? Porque o corpo não está preparado para correr. O corpo ele não tem capacidade de correr quando se está sem condicionamento. Então, como que faz? Se eu não aguento correr, como é que eu vou treinar corrida? Muitas vezes esse é o pensamento da pessoa, né? Que está começando, putz, eu não consigo, eu canso muito rápido, eu sinto falta de fôlego e tal, né? E acaba não conseguindo dar aí continuidade nos treinos. Super normal, mas só que tem um jeito, tá? Tem um jeito do que? De evoluir, de conseguir correr melhor, mais fácil. Existe um método, né? Que esse é um método que eu aplico com os meus alunos, que é o seguinte, que a pessoa que está do zero mesmo, que não consegue correr 1 minuto agora, ela vai conseguir fazer seus primeiros 5 quilômetros sem parar de correr em apenas 3 meses de treinamento. Imagina, você hoje que dia que é? Hoje dia 29 de março, aniversário de Curitiba hoje. 29 de março, aniversário de Curitiba. Hoje liberaram, não precisa usar máscaras em locais fechados, que beleza, né? Então, ó, hoje 29 de março. Abril, maio, junho. Imagine você no final de junho, tá podendo correr 5 quilômetros sem parar, sendo que hoje você ainda não consegue correr tão bem. Imagine que daqui a 3 meses você vai estar conseguindo correr 5 quilômetros sem precisar caminhar, sem precisar parar no meio do caminho. Não é ótimo isso? Que daqui a 3 meses você vai estar conseguindo fazer isso? Só que para conseguir isso, você vai ter que seguir um caminho, você vai ter que seguir um passo a passo, você tem que seguir os treinos corretos, tá? Porque senão o que acontece se você não seguir o treinamento correto? Você não vai conseguir alcançar esses primeiros 5 quilômetros daqui a 1 ano ou mais tentando sozinho, porque vai errar muito, vai treinar, vai exceder muitos limites do corpo, tá? E é isso que eu vou explicar agora. Então, vou passar aqui alguns passos, tá? Alguns passos de como você vai começar a correr do jeito certo, tá bom? Fica aqui comigo. Se tiver qualquer dúvida, manda nos comentários, beleza? Tamo junto? Bora que vamos lá. Vou tomar aqui um gole desse cafezão aqui antes que ele esfrie, né? Tá morno, quase esfriando já. E vamos lá, né? Então, o primeiro passo que para mim é muito importante, mas muito importante mesmo, para começar na corrida do jeito certo, é você, primeiro, né, você tomar a decisão, que você vai começar a correr, né? E não é só essa decisão, é a decisão do porquê, né? O porquê você vai começar a correr. Por que você quer começar a correr? O que você quer alcançar? Então é ter muito claro isso na sua cabeça. Eu quero começar a correr porque eu quero emagrecer. Ótimo, esse é um ótimo motivo, tá bom? Vamos lá, quero começar a correr porque eu quero ter uma vida mais ativa. Eu quero ter mais qualidade de vida. Ótimo. Esse também é um ótimo motivo. Eu quero começar a correr porque a corrida parece ser um esporte muito legal. Eu vejo as pessoas fazendo, eu também quero fazer, sabe? Porque parece que é uma coisa que eu posso, eu não preciso ir numa academia, não preciso, sabe? Ótimo, bom, ótimo objetivo. Eu quero começar a correr porque eu quero um dia fazer uma maratona na minha vida, né? Tal. Quero um dia correr a São Silvestre, que é uma corrida super maneira. Beleza, olha só quantos objetivos eu exemplifiquei aqui, eu dei
né? Mas você tem o seu próprio objetivo. O porquê que você vai começar a correr? Você tem que ter na tua cabeça o que que você quer alcançar, tá bom? Às vezes não está muito claro, mas tudo bem. Você tem que colocar uma direção. Onde que você quer chegar? Você quer ficar mais condicionado, mais condicionada? Você quer ter... O que que você quer ter, tá bom? Então, por quê? Porque os treinos, eles precisam apontar para uma direção. Você precisa saber para onde você está indo para você ter motivação e criar disciplina aí para conseguir alcançar isso. Porque se você simplesmente começa sem ter muita clareza do porquê você está correndo, de onde você quer chegar, é muito mais difícil, tá bom? Agora, quando você tem um objetivo muito claro na sua cabeça do que você quer alcançar, fica mais fácil. Por quê? Porque vai ficar mais na sua cabeça, né? Porque é algo que você muitas vezes vai fazer de tudo para alcançar, se for uma coisa que você realmente queira, né? Vamos lá, depois de decidir o que deve ser feito? Deve ser feito, tá, beleza, decidi, quero começar a correr. Tá, como que eu vou alcançar isso? Porque o maior erro das pessoas, elas até sabem, né, o porquê, até sabem o porquê querem começar a correr. Porque muitas vezes, se não sabe o porquê, é difícil começar, né? Mas só que daí não passa pela etapa do como. Simplesmente sai do porquê, né? Ah, eu quero começar a correr por causa disso. E já sai começando a correr fazendo qualquer treino. Só que daí pulou o quê? Pulou o como. Tá, mas como que eu tenho que começar a correr para alcançar o que eu quero? E isso aí depende de 3 fatores, tá? Como é que você vai começar os treinos? Primeiro, do teu condicionamento físico atual. Qual que é o teu condicionamento físico agora? O que que você aguenta agora, tá? Porque a maioria das pessoas fazem treinos que não aguentam, que se sentem muito cansados, igual eu falei que eu fiz quando eu comecei a correr. Daí por isso que eu não consegui alcançar nada, porque o meu treino já estava errado desde o primeiro treino que eu estava fazendo, tá? Então, qual que é o teu condicionamento físico agora, tá? Qual que é o teu condicionamento físico? Qual que é o teu histórico? Você já correu? Faz tempo que você corre? Não faz tempo? Sabe? Quanto tempo que você não faz exercício? Você faz outro exercício? Qual que é o teu histórico com a atividade física? Esse é outro ponto muito importante a ser considerado. Porque se você tiver um histórico legal, faz pouco tempo que você não faz atividade física, ou você faz outra atividade física, você vai se adaptar mais rápido ao exercício. Agora, se você tem um histórico que faz muitos anos que não faz atividade física, o processo vai ser um pouquinho mais lento, tem que ser um pouquinho mais leve esses treinamentos, tá? Então, depende muito desse fator do teu condicionamento físico atual e também do teu histórico de atividade física, de atividade física. E o terceiro fator é o teu objetivo, tá? Porque muitas vezes o teu objetivo a gente vai precisar demandar mais esforço ou menos esforço, mais vezes por semana, menos vezes por semana, tá bom? Então são esses 3 fatores. Só que a maioria das pessoas que começam, elas só enxergam um fator, que é o quê? É o que elas querem alcançar, só que elas esquecem do condicionamento físico delas e do histórico delas. Tem um grande exemplo, né? Ainda mais em começo de ano, começou o ano ou depois do carnaval, que muita gente, eu preciso correr todo dia, né, e tal. Por quê? Porque ganhou peso nessas épocas de feriado, de festas, né, e não só nessas épocas, né, durante o ano todo. E daí começa o ano, eu preciso perder peso, vou correr todo dia. A pessoa está pensando o quê? No objetivo dela somente. Ela não está pensando no como correr. Quer dizer, ela pensou como todo dia, né? Como todo dia, ela comia todo dia. Mas ela está pensando como, né? Correr todo dia. Só que o corpo dela não está preparado para correr nem um dia. Nem um dia. Como é que ela vai sair correndo todo dia? Sendo que faz muito tempo que ela não faz atividade, que ela está com um corpo que está mais acima do peso, que não está preparado para fazer exercício físico. Você já pensou nisso? E não estou falando só de corrida, estou falando de pessoas que querem, por exemplo, um emagrecimento a curto prazo, querem ganhar condicionamento a curto prazo, vou treinar todo dia e tal, mas o corpo não está preparado, tá? Por isso que
existe uma coisa que eu chamo no meu método de treinamento, que é a adaptação ao treinamento da corrida. Tá? A pessoa ela vai passar por um período que ela começando a correr, ela vai caminhar muito mais do que correr no início, dependendo do condicionamento dela. Por quê? Porque o corpo não está tão preparado assim para correr. Só que para caminhar, sim, o corpo sempre está preparado para caminhar. Muito difícil não estar preparado para caminhar, né? Então, o que eu trabalho? Caminhadas mais longas com corridinhas mais curtas, tá? Para a pessoa ir se acostumando com o movimento da corrida. Um exemplo de primeiro treino, tá? Essa pessoa vai caminhar 5 minutos, 5 a 10 minutos de caminhada, e daí vai fazer 10 vezes do quê? 10 vezes do quê? De 15 segundos correndo de maneira muito leve, 15 segundos correndo de maneira muito leve, por 45 segundos caminhando. 10 vezes isso. Mas olha, vamos perceber o seguinte, 15 segundos de corrida, qualquer pessoa consegue, de maneira bem leve, aquele trotezinho, tranquilozinho, 15 segundinhos, é muito rápido. Então, uma pessoa que está totalmente sedentária consegue fazer 15 segundos de corrida. E daí vai caminhar 45 segundos, é 3 vezes mais tempo. A pessoa consegue recuperar, tá? A pessoa consegue recuperar. Bom dia, Rose, quem mais está aqui é a Robertinha, tudo bem? Vamos lá, se quiserem fazer perguntas, só mandando aqui. Então, para você ver como esse treino é muito fácil, ele é tranquilo de fazer. E 10 vezes isso, corre 15 segundos, caminha 45. Corre bem leve 15 segundos, caminha 45 segundos. 10 vezes isso. Daí termina com 5 minutos de caminhada para fechar. Qualquer pessoa consegue fazer esse treino. Eu não conheço uma pessoa que não consegue fazer esse treino, tá? Porque é um treino simples, é um treino fácil, é um treino para quem está do zero, para quem está sem correr há muito tempo, ela consegue fazer, ela consegue realizar. Ah, a Rose tá convidando a galera. Boa, Rose, chama a galera aí. Eu tô falando sobre como começar na corrida, mas se tiver qualquer outras dúvidas sobre corrida, vai mandando aí, tá bom? Então, daí você percebeu. Aí, vamos lá. Quem tá participando aqui? Você é iniciante. Ó, a Robertinha já corre um tempinho, tá? Então, se eu vou terminar essa explicação aqui, já começo a tirar as dúvidas de vocês que já correm há mais tempo, tá bom? Vão mandando aí suas perguntas, tá bom? Hoje você vai correr, show! Boa, Roberta. Vamos lá. Então, você percebe que um treino assim de 15 segundos de corrida por 45 segundos de caminhada é um treino super leve, qualquer pessoa consegue fazer. Se essa pessoa tentasse sair e correr até onde ela aguentasse, até onde ela aguenta, provavelmente vai aguentar 1 minuto, máximo 2 e não vai aguentar mais. E vai sentir aquela falta de fôlego, e vai sentir um cansaço muito grande, e vai se frustrar, vai achar que a corrida não é para ela, que correr é difícil e tal. Muitas vezes, pela força de vontade, essa pessoa que está do zero, ela continua a correr, mesmo com muito cansaço e tal, e consegue evoluir, mas só que a minha evolução ela é muito lenta. Ela é muito mais pela força de vontade da pessoa do que pelo treinamento que está sendo feito, né? Agora, quando a pessoa ela faz um treinamento mais fácil, um treinamento de adaptação à corrida, ela tem uma evolução muito maior. Por quê? Vamos lá. Um próximo treino que eu passaria seria de 20 segundos correndo por 60 segundos caminhando. Outro treino, 30 segundos correndo por 90 segundos caminhando. Na outra semana, eu já faria lá 20 segundos correndo por 40 segundos caminhando. 30 segundos correndo por 60 segundos caminhando. Lá na quarta semana, eu já faria 1 minuto correndo por 1 minuto caminhando. Então, já está correndo 1 minuto. Na quinta, sexta semana, já está correndo 3 minutos e caminhando 1. Já está correndo mais do que caminhando, tá? Numa oitava semana, ela já está correndo 10 minutos continuamente, faz lá 3 vezes de 10 minutos por 2 minutos caminhando. A partir da oitava, da 10ª semana e tal, ela já está correndo 3 a 5 quilômetros continuamente. Seguindo uma progressão de aumenta um pouquinho a corrida, diminui um pouco a caminhada, aumenta a corrida, diminui um pouco a caminhada. Dessa maneira, os treinos sempre de maneira fácil, sempre as corridas mais fáceis, não correr para cansar, correr um trotezinho leve, né? Ela não vai se cansar tanto, ela vai ter a caminhada para recuperar. A cada semana, a cada treino, ela vai ganhando condicionamento para conseguir correr mais na próxima semana. Acontece que em um período de 12 semanas, uma pessoa que está totalmente do zero, seguindo essa metodologia, ela vai conseguir correr 5 km, mais de meia hora continuamente, tá? Respeitando esse limite do corpo de não se sentir tão ofegante, não se sentir tão cansado, num corpo que
fazer uma adaptação à corrida, porque quando a gente ensina o corpo a correr de leve, o corpo ele recebe muito bem esse estímulo. Só que quando a gente coloca estímulo muito forte, que cansa, o corpo ele precisa de recuperar daquele estímulo e muitas vezes demora. E muitas vezes o corpo ele não consegue trabalhar tão bem com estímulos fortes. Das pessoas que são iniciantes, tá? De quem está iniciando. Agora, quem já tem um condicionamento físico bom já trabalha melhor com treinos mais difíceis. Agora, quem está começando, os treinos têm que ser muito fáceis mesmo, tá bom? Senão, vai ser muito difícil progredir, tá? Conseguiu entender a dinâmica dos treinos? No começo, começa com muito mais caminhada do que com corrida. Corre um pouquinho, caminha bastantão. Corre um pouquinho, caminha bastantão, tá? Então, a dica que eu dou para quem tá do zero, para quem tá começando a correr e quer continuar na corrida, quer alcançar qualquer objetivo dentro da corrida, primeiro, saiba exatamente o porquê você quer correr, o que você quer alcançar. Segundo, vamos procurar o como fazer do jeito mais correto possível. Quanto mais você tentar sozinho, sem orientação, mais você vai estar errando, mais você vai estar demorando para alcançar um objetivo, tá? E eu sou uma pessoa, eu não gosto de ficar errando, eu não gosto de ficar perdendo meu tempo, eu não gosto de ficar judiando do meu corpo à toa, tá? Eu acredito que você também não. Então, o que você tem que fazer? Fazer o treinamento leve, fazer um treinamento adequado para o seu ritmo. Ah, mas eu não sei qual é. Você está sabendo aqui, eu já estou falando como é que é. Claro que eu aqui não consigo passar o treinamento exato para você porque eu não conheço você, eu não avaliei você, mas aqui você já está sabendo o que é errado. Quando você sabe o que é errado, você já está um passo à frente, que você já sabe mais ou menos para qual direção seguir. E você está sabendo aqui que para começar tem que caminhar muito mais do que correr, fazer um pouco de corrida e muito de caminhada. E daí semana a semana você vai aumentando um pouquinho a corrida, diminuindo a caminhada, tá? Esse aqui é uma fórmula básica de como você vai conseguir progredir na corrida, tá bom? Respeitando o teu corpo, com todos os treinos leves. Você vai alcançar seus primeiros 5 km correndo de maneira bem leve. Depois que conseguir correr 5 km de maneira leve, aí sim você pode fazer treinos um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais que cansam mais, porque você já vai estar preparada, você vai estar preparado para correr mais. Legal, né? Muito bem. E o que eu dou de dica se você não quer realmente perder tempo, quer fazer tudo certo, contrata um treinador. Tem alguém para te ajudar. Se quiser, eu tô aqui, ó. É só você ter uma orientação correta. É não ficar insistindo no erro, tá bom? Mas o meu propósito aqui não é ficar vendendo nada. É te mostrar que sim, existe um caminho. Você pode seguir esse caminho, tá? O correto, mesmo sem ter treinador. Mas se você fizer certinho, fizer com mais caminhada no começo, uma corridinha mais leve, né? Aumentando um pouco as corridas, diminuindo a caminhada, você vai conseguir evoluir de maneira melhor. Beleza? Temos alguma pergunta, alguma dúvida? É só mandar aí que eu vou estar te respondendo, tá bom? Cadê a Robertinha que vai correr hoje? Fala aqui pra mim quanto que você vai correr, o que você vai fazer. Você tá precisando de algum auxílio na tua corrida hoje? Você tá tendo alguma dificuldade? Me conta e vamos bater um papo. Você que está assistindo aí, teve o pessoal entrou, mas saiu. Aproveita que agora só vou responder perguntas, tá bom? Vamos lá, vou comentar aqui. Faça sua pergunta sobre corrida. Vamos lá, faça a sua pergunta. Mandei qual a sua pergunta, sua dúvida, curiosidade. É só mandar, tá bom? Tô aqui pra isso, pra responder vocês, pra gente bater um papo, pra falar sobre corrida, pra ensinar. Beleza? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Bora lá. Uso cafeína para ajudar e faço 45 minutos de treino. 45 minutos de treino é muito bom, já corre bem. Né? Você faz tudo sem caminhar ou precisa colocar umas caminhadas no meio? Como é que tá? E cafeína, é no café mesmo assim, ó? Quase não dá pra ver, mas tem café aqui. Tá frio já o café. Ou você suplementa?
Vamos lá, quem tá aí? A Rose. Rose, se tiver pergunta, é só mandar aí, tá bom? Tô aqui para responder as perguntas de vocês agora. É só mandar aí suas perguntas. Opa, meu celular tá quase caindo aqui. Deixa eu ajustar meu tripézinho aqui que tá segurando. Perfeito. Vamos que vamos. Vamos lá. É hora de eu conversar com vocês. Falem aí o que vocês quiserem. Manda aí suas perguntas. Hoje em dia caminho muito pouco e suplemento. Boa, você está caminhando pouco, está correndo, ótimo. Muito bem, faz suplementação, show. E tem alguma dificuldade, alguma coisa que eu posso te ajudar? É só falar aí, tá bom? Manda aí, manda aí. Vamos mandando suas perguntas. Cadê a Rose? Entrou e saiu ali. Bom, amanhã eu vou fazer uma live, provavelmente vai ser no meio-dia, eu vou avisar, tá bom? Porque de manhã eu não vou conseguir fazer, mas meio-dia eu vou fazer uma live como voltar a correr do jeito certo, tá? Se você tiver interesse, você já corre, não precisa, mas se você conhece alguém que tem interesse em saber como voltar a correr do jeito certo, porque é difícil voltar a correr quando você corria antes, que não é a mesma coisa, amanhã, meio-dia, ao vivo aqui no Instagram. A minha dificuldade é a alimentação, mas como seria essa dificuldade? O que está te atrapalhando na alimentação? Se puder dar mais detalhes, eu consigo te ajudar um pouquinho, tá bom? A alimentação antes de correr, depois, durante, como é que é? O que está dificultando a tua alimentação? Porque, sem saber só a dificuldade de alimentação, eu não consigo te responder, porque pode ser mil coisas aí. Pode ser mil coisas. Eu não sei se você tem alguma restrição alimentar, se você somente não está acertando tua alimentação para correr, o que está te acarretando de problema. Ah, entendi, tem muita compulsão. Esse é um problema mais mental da alimentação em si, né? É a questão mais igual você falou, do estresse, da ansiedade, né? Mas é assim, ó, as taxas estão normais, isso é bom, tá? O que tem que cuidar, você percebe que tá tendo um exagero, você percebe que tá, muitas vezes, pô, tá estressada, pô, isso acontece comigo também, quando tô com dor de cabeça, estressado, pô, aí desconto na comida, acaba sendo uma coisa que não é legal, mas acontece, né? O que eu acho que você pode fazer, né, é procurar maneiras de descontar esse estresse em outra coisa, né? Tipo, restringir esse lado alimentar, né? Por exemplo, aqui em casa, o que acontece, o que a gente fez? A gente deixou de comprar qualquer coisa que não é saudável, assim, em casa. Então não tem nada em casa, assim. Abrir a geladeira ali, só tem ovo, carne, legumes e arroz, assim, não tem mais nada. Não tem mais nada diferente. E bebida é água, sabe? Então, se por exemplo, eu tiver que descontar alguma coisa na comida, eu vou descontar em coisa que é até saudável. Por mais que eu coma mais, mas eu não vou me empanturrar de comer chocolate, sabe? De comer, sei lá, o que mais, assim, tipo um bolo, sabe? Por quê? Porque não tem. Então, só se eu tiver que sair comprar, só que daí eu já penso duas vezes, porque eu vou sair comprar alguma coisa, vou gastar dinheiro, não sei o que lá. Então, um dos pontos é nem ter em casa, é ter as coisas mais saudáveis em casa, né? E daí muitas vezes até passa essa vontade de comer um monte. E muitas vezes eu acabo comendo um monte de coisa que tem aqui em casa, mas tipo, acaba que nem é tão ruim assim, né? Então acho que uma das principais coisas é em casa você ter somente aquilo que é saudável, né? Para você não
Nossa, se estiver em casa, por exemplo, é uma coisa que se eu tiver, vamos lá, doce, chocolate em casa, e qualquer hora que eu dê uma estressada, assim, eu vou correndo para aquele negócio e como uma barra inteira de chocolate. Não sobra, entendeu? Então não pode ter. Então esse é um problema que eu sei que eu não posso ter essas coisas em casa. Não pode. Por exemplo, eu faço treino de corrida em trilha, né? E de horas correndo em trilha e tal. E daí muitas vezes eu levo paçoca, sabe, para comer no meio da trilha. Que é aquelas paçoquinhas pequenas. Eu compro uma embalagem grande. E daí muitas vezes eu compro pro treino. No treino eu como uma, duas, três. Daí vem um monte na embalagem, né? E o que acontece? Essa embalagem fica em casa. Ela não dura um dia. Por quê? Porque eu vou lá e como tudo. Fora do treino. Tá? Então, daí o que que eu fiz? Eu não vou comprar mais isso para os treinos. Por quê? Porque eu como em casa. Porque quando eu tô ansioso e tal. Pra você ver, né? Então, acho que essa questão de você aprender a driblar. E assim, o que que eu acho? Na minha opinião, não tendo as coisas, você vai descobrindo outras maneiras de não descontar na comida. E daí acontece que muitas vezes você não vai descontar na comida, porque daí muitas vezes você vai ter que descontar em outra coisa, vai ter que fazer outra coisa. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi, pô, tá morrendo de fome e tal, tá morrendo de fome, né? Mas com aquela vontade de comer uma besteira, porque você tá estressado. Nossa, eu pego aqui e tomo essa garrafa inteira de água, assim, sabe? Muitas vezes já passa fome, sabe? Ou vou fazer uma outra coisa, assim, né? Vou parar de deixar minha cabeça vazia naquele momento, que muitas vezes é a cabeça estando vazia, né? Isso aqui é a minha opinião. Claro que deve ter maneiras mais eficientes, deve ter maneiras melhores de fazer isso, mas é o que eu vejo que tem funcionado, assim, pra mim. Beleza? Temos mais perguntas sobre corrida, sobre... Aquela aí foi sobre alimentação. Temos mais perguntas. Só mandar aí sua pergunta. Aproveita, vamos bater um papo. Quem tá aqui tá a Eveline. Tudo bem, Eveline? Tem alguma pergunta? Fica à vontade aí para enviar sua pergunta sobre corrida, o que você quiser enviar. Eu tô aqui para te responder, tá bom? Vamos lá? Isso aí, Robertinha. Valeu. Vamos que vamos. Vamos cada vez melhorar, cada vez mais, né? Isso aí. Vamos lá. Se não tivermos perguntas, eu vou encerrar, né? Mas eu vou ficar triste. Eu queria estar respondendo as perguntas de vocês aqui. Porque eu tô aqui, você tá aí, de bobeira, assistindo, eu falar. Agora, se você me faz uma pergunta, você me faz eu responder algo que vai te ajudar. Não importa se a sua pergunta é boba. Se a sua pergunta, se você acha que é boba a tua pergunta, ela não é boba, tá bom? Pode perguntar aquilo que tá na sua cabeça. Manda aí. Manda aí qual está sendo a sua dificuldade agora, alguma curiosidade que você tenha sobre corrida, tá bom? Então, fique à vontade para mandar aqui sua dúvida, tá bom? Quem está aqui é a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Se tiver qualquer dúvida sobre corrida, manda aqui, por favor. Eu já comecei a live faz meia hora. Dei uma explicação de como começar a correr do jeito certo. Se você não pegou essa explicação, vai ficar gravado, tá? Daqui a pouco você vai acessar a explicação exata ali, certinho, passo a passo de como começar a corrida do jeito certo. Mas você pode aproveitar, manda sua pergunta aqui que eu vou te responder, tá bom? Não temos perguntas. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom. Pessoal, amanhã meio-dia live de como voltar a correr do jeito certo. Como voltar na corrida, tá bom? Muita gente tem dificuldade na volta, porque corria em determinado ritmo, corria de um jeito, aí parou um tempo dela, volta querendo correr o mesmo ritmo, mas o corpo já não está tão preparado assim, o corpo já não aguenta mais aquele ritmo, e a pessoa ou acaba parando, ou acaba se machucando e tal. Então a volta à corrida, ela é um pouquinho delicada, por isso que amanhã, meio-dia, eu vou ensinar para você como voltar a correr do jeito mais correto possível, do jeito que você consiga dar continuidade na corrida, tá bom? Quarta-feira, dia 30 de março, meio-dia, essa live aqui pra gente conversar sobre isso, tá bom? Agradeço demais a presença de você que esteve aqui nessa live de como começar a correr, você que enviou suas perguntas, você que participou. Espero ter ajudado você. Qualquer dúvida que você tiver no meio do caminho, manda na caixinha de perguntas que eu deixo lá nos meus stories, que eu vou ter
o maior prazer em te responder, tá bom? Então te desejo uma ótima terça-feira, um ótimo dia e nos vemos por aí nas corridas e aqui no Instagram. Tamo junto, valeu!